Graça e paz a todos, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD, nosso seminário de educação teológica à distância. Então hoje, 28/1, nós estamos estudando às terças e quintas a doutrina da salvação. E na doutrina da salvação, nós já estamos estudando a última disciplina, que é a santificação, que nós vamos começar a estudar hoje. Então hoje nós estaremos estudando a doutrina da salvação. O ESTAD, S-T-A-D, significa Seminário Teológico à Distância. Ele foi pensado para pessoas que querem estudar, mas que não têm tempo, ou que moram longe, ou são obreiros do interior, ou são brasileiros que vivem em outros países, ou qualquer pessoa que deseja estudar a palavra de Deus. Então você pode estudar a palavra de Deus. Basta que você, para se matricular, você mande seu nome e um e-mail para 9203-7604. 9203-7604. E aí você faz a sua matrícula e estuda conosco. E vai aprendendo, e as aulas há duas maneiras. Você pode fazer online, terça e quinta, segunda e quarta, segunda. Mas você pode dizer, pastor Gilberto, eu tenho trabalho, né? Então as aulas elas ficam gravadas aqui e eu posto no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. E você pode assistir a hora que você quiser. Então agora chegou a sua vez. Então mande a sua mensagem para este WhatsApp aqui, certo? Que eu vou colocar aqui agora, certo? Então é 55 para dizer que é do Brasil, 55 85 porque é do Ceará, 85, aí todo o telefone tem um 9 na frente, 9, aí 9203 76 7604 7604. Então tá aqui. Aí matrículas. Aberto, certo? 9203-7604. Tá aí. Este é o nosso WhatsApp. 055 quer dizer que é do Brasil, 85 do Ceará, 9203-7604, matrículas abertas. Então hoje nós vamos começar a estudar a doutrina da santificação. E nós vamos ler um texto na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Já estou vendo a Aninha, Deus abençoe. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença nesta noite com temor e tremor, porque Tu és santo, Tua palavra é santa e nós somos pecadores imperfeitos. Mas rogamos a Ti por causa do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos que nos ensine, pedimos que nos guie, pedimos que nos oriente e que cada palavra pronunciada seja, ó Deus, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos a graça, sabedoria, ilumina os Teus servos para que possam entender e que essa palavra possa chegar, Senhor, onde jamais imaginamos. Que assim como a chuva e a neve do céu, que descem do céu e para lá não tornam sem antes ter irrigado a terra e a feito produzir, que assim seja hoje com a Sua palavra santa, em nome de Cristo. Amém. Então, Pastor Josinardo, Deus abençoe, que alegria, né? Hoje nós vamos começar a estudar sobre santificação. Certo? É a última doutrina da salvação. Quando a gente estuda, a primeira coisa que a gente procura saber é de onde vem essa palavra. Então é o estudo da etimologia, a origem. Então no hebraico, kadash, né, é o verbo que descreve a separação das pessoas e objetos com o fim de serem dedicados a Deus. Então, numa linguagem bem simples, a palavra santificação, ou a palavra santo, kadosh, ou hagios, ela significa essencialmente separação. Então uma pessoa santa é uma pessoa separada. Então a palavra santificação, também, meu pastor, Deus abençoe sua vida, é um prazer, né, estar com meu amado irmão, poder estar com vocês aqui. Eu tenho vocês já no coração e já amo como se eu os visse, se eu os abraçasse, se eu pudesse, né, mas essa pandemia vai passar, eu vou poder dar um abraço em cada um de vocês, né, e mostrar o quanto eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Como eu sou feliz, porque vocês são mais do que alunos, são amigos queridos, irmãos da fé. Então vamos lá. A palavra santo, ela quer dizer alguém separado. Mas quando a Bíblia fala de separação, imediatamente nós pensamos em separação espacial, geográfica. Ou seja, que Deus é separado da gente porque Ele está no céu. Que Deus é separado da gente e que a gente se separa indo para a igreja, não indo a determinados lugares. Então a nossa ideia de separação é essa. Mas não é essa a ideia bíblica de separação. Porque eu posso estar separado geograficamente, espacialmente, de uma pessoa e estar com ela no meu coração. Então eu não estou separado dela. E eu posso estar no mesmo lugar que uma pessoa e pensar e agir e ser completamente diferente dela. Então a ideia bíblica de separação
não é uma ideia espacial. Não é eu vou me separar agora, eu vou para longe. A ideia da separação na Bíblia é uma separação de natureza. Deus é separado de nós não porque Ele está lá no céu, mas porque Ele é absolutamente santo. Então sempre Ele estará acima, além das suas criaturas, porque a sua natureza é inatingível. Nós nunca vamos ser iguais a Deus. Mesmo no céu, nós vamos sempre estar muito distante, muito abaixo. Então, mesmo no céu, vai haver uma separação enorme. É como se a pessoa olhasse, ali está Deus. Ah, aquele é Deus. É. E quem são aqueles bem pequenininhos que a gente quase não vê? Ah, ali são os salvos, os remidos. Ah, certo? Então a natureza de Deus é tão santa, tão santa, tão santa, tão perfeita, que faz com que ele seja separado de tudo e de todos. Então Deus, por isso que Deus pode estar em todo lugar. Por isso que Deus vê tudo. Deus vê uma mulher tomando banho e Ele não fica preocupado com isso. Deus vê as coisas malignas que acontecem nesse mundo, mas sua natureza é santa, seus olhos espirituais são santos. Então, quando a Bíblia fala de separação, santificação é sinônimo de separação. Porque a palavra santo, no hebraico, ela vem de uma raiz que significa cortar. Então, é alguém que foi cortado e, portanto, separado. Mas, como eu disse, essa separação é uma separação de natureza. Então, muitos crentes acham que é uma separação especial, por isso eles não vão a determinados lugares. E aí, no dia que vão, pecam. Ou ficam psicologicamente abalados. Porque eles ainda não aprenderam que essa separação é uma separação de natureza. A verdadeira santificação é uma santificação que ocorre na nossa natureza. Por exemplo, você pode dar um banho numa porquinha, colocar talco, perfume, uma roupinha de menina, um lacinho, enfeitá-la toda, né? Limpar os seus pelos, perfumar, pintar as unhas e colocá-la numa sala. Depois você coloca uma ovelha. E quando você abre a porta, você vai perceber a natureza. Enquanto você não abrir a porta, a porquinha e a ovelhinha estarão na sala. Mas quando você abrir a porta, a natureza da porca vai falar mais alto. E ela não vai se lembrar de que ela está limpinha, toda arrumadinha. Não, ela vai se largar na lama, porque a sua natureza é de estar na lama. Já a ovelha não. A ovelha vai sair pisando com a ponta do casco para não entrar na lama. Então o que eu sempre tenho dito e ensinado é que não adianta mudar governantes, não adianta fazermos praças, hospitais, enquanto o homem tiver natureza de porco. Porque aí nós colocamos um gestor e ele tem natureza de porco, então ele vai roubar, então ele vai superfaturar. Aí isso acontece até nas igrejas. As pessoas brigam, as pessoas se matam, as pessoas se odeiam,
as pessoas se tratam como rivais. Por quê? Porque muita gente ainda não entendeu que separação é uma mudança de natureza. E que, pastor Gilberto, por que tanta gente que está dentro da igreja, de repente, ela cai, ela vai para a lama? Você agora tem a resposta. Abriu a porta. Quem é porco, quem é uma porquinha, por mais bonitinha que seja, vai para a lama. Quem não é porco, quem é ovelha, tem natureza de ovelha, não vai para a lama. Então Deus não quer fazer uma mudança fora de nós. Deus quer fazer uma mudança dentro de nós. E essa mudança chama-se santificação, que é o significado essencial separado. Então, o que é uma pessoa santificada? É uma pessoa que foi separada por Deus. Então, ela é separada duas vezes. Ela é separada do pecado, para ela dar as costas para o pecado, e ela é separada para Deus. Então, ela se volta para Deus. Porque se eu der as costas para o pecado, e eu não me voltar para Deus, eu vou acabar voltando para o pecado. Jesus estabeleceu esse princípio. Ele disse, olha, se o espírito sai de um homem e ele anda por lugares áridos, mas aí ele sente falta da casa, ele volta. Se a casa estiver vazia, varrida e adornada, ele vai, chama outros 7 piores, e entrando, o estado daquele homem fica pior. Assim, o que acontece? Se a gente largar o pecado, mas não encher o nosso coração de Deus, né? Então o pecado vai voltar e vai encontrar a casa vazia. E aí o pecado vai entrar de novo e com mais força. Então é por isso que nós temos tanta gente que antes de ser crente já estava com problema, mas depois que veio e se afastou, se desviou, ficou pior. Então não basta eu tirar o pecado da casa, eu tenho que botar outro dono na casa, que é Deus. Então santificação é isso. Eu me separo do pecado e eu me separo para Deus. Então agora Deus é o dono da casa. Certo? Se vocês entenderam aí, dá um ok, por favor, para que eu possa continuar. Então nós vamos, né? Quem entendeu aí, é só botar aquela mãozinha que sai aqui, assim azulzinho, que tem do lado, é só clicar ali no like, que aí eu já sei que vocês aí entenderam. Então clica no like aí que eu sei. Se entendeu a definição, então santificação é alguém separado, mas separado não geograficamente. Opa, tá certo. O que acontece? A santificação, o que acontece? Santificação significa separação. Então uma pessoa santa, como é Deus, significa que é alguém separado. Mas a nossa ideia de separação é, por exemplo, eu aqui e vocês bem longe. Então a nossa ideia de separado é assim, eu não vou para determinados lugares porque eu sou separado. Então a ideia de separação na Bíblia não é separação de lugar. Não é assim, eu estou aqui no meu escritório, minha mulher está lá na cozinha. Não. A ideia de separação é aqui, a natureza. É que eu penso de um jeito
vivo de um jeito e por causa disso eu sou separado. Então, porque Deus é santo, então ele está separado de tudo. Mas a onipresença de Deus diz que Deus está em todo canto. Mas ele é separado. Então eu disse que há um princípio. Né? Jesus. Então quando a gente se separa duas vezes. São duas etapas. Primeiro eu me separo do pecado. Mas se eu me separar só do pecado e eu não me voltar para Deus, o que acontece? Eu vou acabar voltando para o pecado porque não há força em mim para resistir o pecado. Então ele vai acabar entrando de novo. Então eu preciso me separar do pecado e me separar agora para Deus. Então eu pertenço a Deus. Deus entrou no meu coração. Então quando o pecado vem, encontra o meu coração, o seu coração ocupado com um novo dono. Então o pecado não pode mais entrar. E aí eu ilustrei com o texto que Jesus diz que o demônio, quando sai do homem, anda por lugares vazios, áridos. E aí ele volta para aquela casa. Se ele encontra vazia e adornada, ele volta para ela. Mas se ele encontrasse aquela casa cheia, ele não voltaria. Então, entendeu, Ana? Se entendeu, daí o ok, por favor. Ou só o clicar aqui que eu já sei que vocês entenderam. Ou se não entendeu, pode perguntar que eu falo de novo. Então, amém. Deus abençoe. Você é inteligente. Então, pessoal, essa é a ideia bíblica de santificação. É alguém separado. Mas é alguém separado na natureza. Ele foi regenerado. E agora ele tem a natureza de Deus. E aí o que Deus gosta, ele gosta. O que Deus abomina, ele abomina. Então agora ele pode estar em qualquer lugar. Ele está trabalhando. Está junto com um monte de gente errada. Mas fica evidente que a natureza dele é outra. Porque ele não gosta das mesmas coisas que as pessoas gostam. De tudo aquilo que Deus abomina, ele abomina. Então ele está ali vivendo tranquilo. Passa, cumprimenta, oi, tudo bem. Naquilo que é bom, puro, ele conversa. Ele não se sai dos amigos. Ele conversa, desde que a conversa seja uma conversa pura. Quando a conversa começa a ir para o lado impuro, então a nossa consciência santa começa a dizer, cai fora, sai. E aí a gente diz assim, ô fulano, tchau, Deus abençoe, eu tenho alguma coisa a fazer. Então o cristão, ele não se isola do mundo. O verdadeiro santo é aquele que possui a natureza de Deus. E aí ele trabalha, ele anda no ônibus, ele convive com os vizinhos, mas ele só tem afinidade enquanto está no campo do normal, enquanto está no campo do aceitável por Deus. No momento que sai do campo do aceitável, você mesmo sabe, o Espírito Santo fala na hora. Você está aqui conversando com um vizinho, uma vizinha, ô rapaz, tudo bom, como é que tá? Tudo bem. E o senhor, como é que tá? Eu tô bem. Aí a pessoa começa a dizer assim, rapaz, eu tô doente, a gente diz assim, vou orar por você. E o senhor está se cuidando? Mas aí a pessoa fala, rapaz, e você viu que mulher aquela? Como ela é bonita. Aí você percebe que o caminho, a conversa vai desandar. Aí você diz assim, olha,
bom dia, boa tarde, tô indo, viu? Então, você conversa com você, dá um trabalho, oi, como é que tá, tudo bem, como é que passou a noite, foi bem, foi. Aí o amigo diz, olha rapaz, ser crente é bom, ser maravilhoso, mas a pessoa começa, rapaz, olha, e você teria coragem de roubar comigo? Aí você diz, não, 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 não. Você não precisa ficar inimigo de ninguém. Né? Você não precisa viver em outro planeta. Você só precisa de uma nova natureza. Agora, se não tiver a nova natureza, vai estar dentro da igreja e vai conversar conversa imoral. Vai estar, entre aspas, entre os irmãos e vai estar planejando como roubar. E vai estar contando piada imoral. E vai estar zombando do aleijado. E vai estar falando mal da vida alheia. Por quê? Porque é porco. Se deu para entender, então clica aí na mãozinha. Deu para entender? Então, se não mudar a natureza, né, vai para dentro da igreja, vira pastor, rouba, adultera, faz tudo que não presta e dentro da igreja. Dentro do gabinete pastoral. Então, se deu para entender, isso, Aninha, muito obrigado. É só dar o like aí que eu já sei que vocês entenderam. Agora, quando a nossa natureza muda, você pode ir para onde quiser. Isso. Então, quando a nossa natureza muda, meu, você vê, você não aguenta nem crente sem futuro. Você está com os crentes conversando, quando eles começam a falar coisas erradas, fazer coisas erradas, você sai de perto. Você sai de perto. Porque você não aguenta, porque você tem agora a natureza de Deus. Então ser santo é fácil. Então eu vou dizer de novo, ser santo é fácil. Desde que eu seja regenerado. Então, se eu for regenerado, eu vou gostar do que Deus gosta. Ainda bem. Ainda bem. Certo? Então, não dá para a gente exigir, Aninha, e os irmãos aí, que as pessoas da igreja sejam santas. Ou se é santo ou não é. Então, quando se é santo, é fácil. Por quê? Quando você foi regenerado, vai ser automático. Você vai gostar do que é bom e você vai odiar o que não presta. Em qualquer lugar. Dentro da igreja, no trabalho, fora. Então você não vai aguentar. Você vai ver a injustiça dentro da igreja, você sai. Você dá um tempo. Você vê as pessoas falando mal, você não concorda, não precisa brigar, mas dentro de você não fica bem. Isso é santidade. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa dar caramba em ninguém. Você simplesmente sabe, não entra. Isso aí não entra mais no meu coração. Isso aí é indigesto. É igual, por exemplo, eu tenho um grande defeito. Eu não como verdura. Então, quando as pessoas colocam cebola, pimentão, essas coisas, não tem nem perigo. Não tem nem perigo de entrar. Né? Então, quando a gente é santo, a gente gosta do que Deus gosta. E a gente aborrece o que Deus aborrece. Então, quanto mais santo, mais eu vou aborrecer o que Deus não gosta. Quanto menos santo, mais eu vou tolerar. Então a gente começa, é o irmão, é o pastor, a gente vai tolerando. Mas lembre-se, o santo ele não vai brigar com o outro, ele não vai dizer, ó, você é do inferno,
você está com o cão, com o diabo, não. O santo simplesmente sabe, esse aí ainda é porco. Esse aí, coitado, precisa de oração. Esse aí nunca foi transformado. E porque ele não foi transformado, essa é a natureza dele. Ele vai ser pastor, vai ser diácono, vai ser obreiro, vai ter cargo, mas vai ser porco. No dia que ele tiver uma chance, ele carrega uma irmã da igreja. No dia que ele tiver uma chance, ele se prostitui. No dia que ele tiver uma chance, ele rouba. Por quê? Porque é da natureza dele. É simples. É a natureza dele, não foi transformado. Agora, quando se é santo, separado por Deus, e você tem a natureza de Deus, aí o pessoal chega e diz assim, olha, vamos fazer isso na igreja aqui. Vamos derrubar o pastor, vocês estão fora. Mas por quê? Rapaz, isso não entra. Quando você falou aí, deu uma angústia, deu uma coisa ruim no meu coração. É como eu, quando eu boto verdura na boca, eu faço logo uma cara feia. Então, quando você é santo, quando você vê o mal, o pecado, você faz logo assim, ai, não aguento, você repugna, né? Você não gosta, não desce mais. Se o pecado ainda desce, é porque não é santo. E se não desce, é porque é santo. Simples assim. Simples assim. E se eu sou santo, se eu fui separado por Deus e eu tenho a natureza de Deus, então o que eu faço, pastor? Nada. Como é? Nada. Simplesmente eu vou gostar do que Deus gosta. E tudo aquilo que Deus não gosta, eu vou aborrecer, mas eu vou aborrecer naturalmente. Onde eu ver, onde eu ouvir, onde eu estiver, que acontecer algo que Deus não gosta, vai me dar nojo, vai me fazer me sentir fora de lugar, vai me fazer me sentir ruim. Então, eu sei, isso é a natureza de Deus em mim. Então, isso aqui Deus não gosta, por isso eu não gosto. O grande problema é que tem gente tentando ser santo. Aí ele tenta não gostar. Aí ele faz um esforço para não gostar. Gostando. Ele adora aquilo, mas ele diz, eu não gosto, eu odeio, porque eu tenho que ser santo. Aí ele tenta ser, aí se frustra. Aí fica doido, aí surta. Por quê? Porque ele está tentando ser. E Deus é chamado Yahvé Mikadzhem. Quer dizer, o Deus que nos santifica é Ele. É Ele que me santifica. E aí eu passo a não gostar. E aí, pastor Gilberto, como é que o senhor sabe que o senhor é santo e que eu sou santo, ou santa? E é simplesmente que eu não gosto do que Deus não gosta. Então eu não faço esforço. Eu não luto para não gostar. Eu simplesmente não gosto. É simples assim. Só que quanto mais santo, menos eu gosto. Quando eu ainda gosto e desgosto, estou naquela luta, é porque eu estou no começo da minha santificação. Mas eu não fico assim, do que Deus não gosta para eu não gostar? Tem um monte de gente assim dentro das igrejas, procurando saber o que Deus não gosta. Aí ele tenta não gostar por ele mesmo. Aí ele fica um hipócrita, porque ele gosta, mas com a boca ele diz, eu não gosto. Eu odeio adultério. Eu odeio a mulher que trai o marido. Eu odeio a droga. Eu odeio o sexo ilícito. Mas ele está gostando, ele gosta. Aí quando ele
acaba essas palavras, ele vai para a internet para ver pornografia. Mas o cristão santo, não. O cristão santificado, o cristão santificado, ele está aqui, aí está vendo televisão. Passou uma coisa imoral, ele já não gosta. Ele simplesmente muda. Aí, depois ele passou a imoralidade, ele volta. Porque ele sabe o que pode comer e o que não pode. Ele sabe agora o que desce e o que não desce. O que é ruim não desce mais. A gente não engole mais. Mas aí a gente não é o fiscal de Deus para andar vendo quem é porco, quem é ovelha. Não, eu vou viver minha vida. Eu sou santo porque eu estou em comunhão com Deus. Se deu para entender? Então eu fiz uma introdução bem grande que é para a gente entender que essa separação é aqui. Se eu entendi a Deus, se eu nasci de Deus, se eu penso como Deus, então agora vi uma coisa, Deus gosta, amém. Então eu vou saber separar. Então eu não fico mais perguntando, posso ir à praia? Posso ir ao cinema? Eu posso ir para um restaurante? Você não fica mais perguntando isso. Se você é santo e você está numa praia e as pessoas estão seminuas, você não começa a não gostar. Começa a querer fazer aquela cara de limão azedo. Aí você muda o olhar para o mar, para as belezas de Deus, para as crianças. E aquilo que você não gosta, você torce o nariz. Mas se a pessoa não é santa, ela vai para lá só para olhar, meu amigo. Ela vai para lá e ela está conversando com a mulher aqui e o canto do olho está lá naquela mulher seminua. É simples assim. O que a gente precisa, irmãos, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanta gente de igreja que carrega fardos terríveis, que sofre, que geme, porque não conhece. Quanta gente que durante o meu ministério de ensino, eu tenho tido a alegria de ver pessoas dizer, ó pastor, o senhor não sabe, professor, o peso que tirou das minhas costas. Porque o evangelho farisaico, ele coloca peso. Jesus disse, na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus, ou seja, o ensino agora está com eles. E eles atam fardos pesados e difíceis de transportar e colocam nos ombros dos homens. Mas eles, nem com o dedo, querem movê-los. Então assim é a nossa religião de hoje. É uma religião, quando você estuda, se você está estudando comigo os evangelhos, você está vendo isso. Então o que acontece? Você chega numa igreja, a pessoa diz, você tem que ser santo. Aí você vai tentar ser. Aí você deixa isso, deixa aquilo outro. Aí você não vai para cá, não vai para ali, não vai para colar. Não come isso, não come aquilo. E você cria um monte de não. Mas lá dentro do seu coração você está gostando. Você diz. E aí a gente diz até aquela famosa frase, não faço porque Deus não deixa, mas se Deus deixasse, isso significa que a gente ainda ama, que a gente ainda gosta. Mas quando a gente é tocado por Deus, santificado por Deus, vai começando a não gostar. Vai começando a ver
as coisas e selecionar. Sabe, essa Deus aprova, essa Deus não aprova. Então, ser santo não é difícil. Porque ser santo da maneira certa, quando Deus nos santifica, a gente olha, se for da vontade de Deus, eu gosto. Se não for, eu não gosto. Agora, quando eu tento ser santo, sozinho, aí é um sofrimento, é enxugar gelo. É eu dizer, não vou roubar, não vou mentir, não vou ficar de olho nas mulheres, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e depois a pessoa está dando um jeitinho de olhar uma mulher seminua, de rabo de olho, e canto de olho, de dizer uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, de fazer um monte de coisa, e aí a pessoa vai adoecendo, porque ela diz assim, Deus sabe. Ou então ela vira um hipócrita. Ela vira uma pessoa de igreja que aparentemente é santa, aí ela transfere para as vestes, para a maneira de falar. Então ela se veste como santo, ela fala como santo, mas não é santo. Mas não é santo. Porque o santo é automaticamente. Simples assim. Deus gosta, eu gosto. Deus não gosta, eu não gosto. Porque eu nasci dele. Fui gerado por ele. Simples assim. Tem natureza de porco? Então vai gostar de lama. Tem natureza de ovelha? Não vai gostar de lama. Simples assim. Sem mais nada. Então agora nós vamos para a definição. O que é santificação? É a operação contínua do Espírito Santo pela qual a santa disposição concedida na regeneração mantém-se e se fortalece. É o que o Strong vai dizer. Então ele diz que santificação, numa linguagem bem mais simples, é um processo. A santificação começa com o novo nascimento. Então, nós fomos regenerados, começou a santificação. Então, ali, a natureza da gente já vai começando a ser transformada. Agora, a gente ainda gosta de muita coisa ruim. Por quê? Porque você passou 10, 15, 20 anos no pecado. Então encheu a mente com um monte de coisas. E agora, Deus, através do seu Espírito, nos regenerou. Tirou toda aquela imundície que havia na nossa mente e no nosso coração. Mas as lembranças ainda estão lá. Né? Então, ninguém pode apagar da noite para o dia as lembranças. Os hábitos que tinha. Você não pega alguém, e quando eu trabalho lá no Desafio Jovem, a gente recebe gente que veio da rua. Então você acha estranho. Ele não quer comer na mesa. Ele não quer comer com colher, com garfo. Ele não quer dormir no colchão. Ele quer dormir no chão. E muitos deles não se acostumam em ter um lar para dormir, comida na hora. E muitos deles dizem assim, olha, doutor, eu vou embora. Eu quero ir embora. Ele diz, por quê? Ele diz, não, eu não gosto daqui não. Quer dizer, ele se acostumou a comer no chão. Ele se acostumou a comer reto. Ele se acostumou a dormir no chão. Então agora, para fazer essa pessoa se acostumar a tomar banho, a escovar os dentes, a dormir num colchão, é um processo. Assim é a santificação. Nós nos acostumamos a vida toda a ser porco. Nós nos acostumamos a gostar
de coisa ruim. E aí, quando a gente se converte, essas coisas ainda estão todas na cabeça, os atos, os pés. Passou uma música, a gente dançava, o pezinho está lá, balançando. Mas à medida em que nós vamos sendo transformados, à medida em que nós vamos enchendo o nosso coração da Bíblia e do Deus da Bíblia, os demônios velhos que estão em volta e o pecado velho que está em volta não consegue mais entrar. A casa está varrida, adornada, mas está habitada. Aí a gente começa a trocar os móveis. A gente começa a tirar o que não prestava e botar o que é bom. Tirar a mentira, botar a verdade. Tirar o roubo, botar a honestidade. Tirar a vadiagem e botar trabalho. Aí a gente vai se santificando. E você vai perceber que muitas vezes vai se lembrar de muita coisa ruim. Vai ter muito pensamento ruim. Mas é claro, eu e você passamos um monte de tempo ouvindo coisa ruim, aprendendo coisa ruim, fazendo coisa ruim, vendo coisa ruim, pensando coisa ruim. Não vai desaparecer da noite para o dia. Então agora eu tenho que comer muita coisa boa, fazer muita coisa boa, ouvir muita coisa boa, para que eu vá me desintoxicando. Isso é o que a gente chama de santificação. Então, à medida em que as coisas de Deus vão entrando, as do mundo vão saindo. Mas é um processo que em alguns cristãos ele vai mais rápido, em outros ele vai menos rápido, e em outros ele vai bem devagar. É o cristão Rubinho Barrichello. É aquele que é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, certo? Então tem muita gente que vai bem devagar. E tem outros que nunca se tornaram cristãos que não saem do canto. Então a santificação é um processo. O grande problema é que a Igreja Católica confundiu perfeição com santificação. E os crentes adotaram isso. E eu vou mostrar qual é a diferença entre santificação e perfeição. Santificação é um processo. Perfeição é o fim do processo. Santificação é o começo de uma estrada. Perfeição é o fim da estrada. Santificação é o começo de um prédio. Perfeição é quando você termina o prédio. Santificação começa com a regeneração. Perfeição é só quando eu chegar lá no céu. Santificação é a árvore. Perfeição é o fruto. Então, hoje nós somos santos, mas não somos perfeitos. Ainda existe um monte de coisa a ser transformada. Então nós estamos no caminho. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Então ele está no meio do caminho. Então ele disse, essa parte aqui eu já esqueci, já venci. Mas ainda tem muita caminhada pela frente. Então eu e você já começamos a santificação. Mas não chegamos ainda à perfeição. A perfeição é só quando a gente chegar lá. Aí Jesus vai dizer, está aqui meu filho, você está terminado. Você está perfeito. Então aqui nós somos santos, mas não perfeitos. Lá no céu nós seremos santos e perfeitos. Se deu para entender, dá um clique aí no OK, na mãozinha azul, de gostei. Deu para entender? Qual é a diferença entre perfeição e santificação?
Então aqui na terra ninguém vai ser perfeito, só Jesus. Mas nós estamos nos santificando, mudando dia após dia. Então agora vamos continuar. A santificação, ela tem, se alguém entendeu aí, dá só um ok, ou clica aqui na mãozinha, no like, para que eu possa continuar. Porque eu não quero continuar sem vocês entenderem. E eu preciso que vocês me deem esse feedback, esse retorno. Se você entendeu e eu posso ir adiante, então me dá aqui o feedback assim, dizendo, ó, entendi. Se não, é só perguntar aí que eu respondo. Então vou continuar, ninguém falou nem que sim, nem que não é. A santificação tem dois aspectos. Um, na teologia, a gente chama de posicional. O outro é o progressivo. É o que você vai ver no texto em que nós lemos. No texto em que nós lemos, diz assim, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados. Então veja que Paulo diz que esses irmãos já foram santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos. Aí você diz, espera aí, que negócio é esse? São santos chamados para ser santos, né? Com todos os que invocam em todo lugar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é isso? Então santificação é separação. Então no momento que uma pessoa aceita Jesus Cristo, Deus a separa. Ela agora é separada, Deus dá uma nova natureza, e essa pessoa deixa de ser porca para ser uma ovelha. Então ela é separada. Então ela passa de imunda para pura, de ímpia para santa, para santo. Isso é o que acontece na hora que nós aceitamos a Jesus. Então, nesse aspecto, todo crente renascido é santo. Por isso é que na Bíblia Paulo chama os crentes de santos. Aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. Né? Então, isso é o primeiro aspecto. Ocorre na hora da nossa separação. Você creu em Jesus Cristo de todo o seu coração, você foi separado. Deus diz, esse não é mais do mundo. Esse é meu. Então agora você ocupa a posição de santificado. Deus santificou você. Não foi você que se santificou. Foi Deus. Deus disse, agora é meu. E tudo que é de Deus é santo. Então, se você é de Deus, você já é santo. Veja como é bom isso. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, estudar a Bíblia faz um bem. Então, se você é de Deus, você é santo. Você é uma santa. Mas aí você percebe que esse santo, essa santa, tem muita coisa para deixar. Tem muita coisa para aprender. Aí isso já é outra parte. Isso é o que a gente chama de santificação progressiva. Então, santificação posicional é Deus dizer assim, meu filho, você está no caminho errado. Agora eu vou te mudar o teu caminho. E eu vou te botar no primeiro passo do caminho novo. Isso é santificação. Aí vem uma prostituta. Vem um pastor afastado, desmantelado. Vem um pecador qualquer. E ele se converte. Na hora que ele se converte, de coração, ele foi santificado. Ou seja, ele foi separado. E aí Deus tirou ele daquele caminho e botou ele no início de uma nova estrada. Isso chama-se santificação posicional. Ele agora está
no começo do caminho certo. Aí ele vai começar a andar. Esse processo de começar a andar e de aprender o que Deus gosta, o que Deus não gosta, de descobrir que tem a natureza de Deus, isso chama-se santificação progressiva. Aí nesse aspecto, no começo da estrada está todo mundo. Então aí todo mundo é igual, Paulo diz, aos santos. Agora quando a gente começa a andar, isso chama-se santificação progressiva. Aí tem crente que está lá na frente, tem crente que está no meio, tem os que estão lá atrás, mas todos estão no caminho. E o Espírito Santo está transformando. Uns se buscam mais e são transformados mais rápido. Outros buscam mais ou menos e vão. Outros entendem menos ainda, mas vão sendo devagarinho. Então está todo mundo, todos nós estamos na estrada. Uns estão lá na frente. Outros estão no meio do caminho. Outros estão bem devagar. É o barrichello. Né? Bem devagar, mas estão sendo transformados. E Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra, aquele que colocou vocês na nova estrada, vai terminar a obra. Então o Espírito Santo vai transformar. Está com dificuldade, meu filho? O Espírito Santo diz, está com dificuldade? Não se preocupe. Eu dou força. Não entendeu? Ensino de novo. E você, meu amigo, está aí no meio do caminho. Tá dando? Ah, Senhor. Precisa de ajuda. Eu estou te transformando. Né? E você que está lá na frente, parabéns, mas não se exalte não. Vai devagar, tenha compaixão dos outros lá, mas parabéns. Então, assim você vai ver, você vai começar a olhar, rapaz, tem gente que se voltou mesmo para Deus de todo o coração, está caminhando na estrada, morreu para o eu. Aí você vai comparar um Paulo com um crente de hoje? Não, o Paulo está lá na frente. Compara Paulo comigo, Paulo está lá na frente. Mas o importante é que todos nós estamos na estrada da santificação. E no final dessa estrada, tem Deus com uma placa assim, perfeita. Quando a gente chegar lá no final, ninguém vai ter mais defeito. E até lá, o Espírito Santo está nos transformando. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como espelho a imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então todos nós estamos sendo transformados. Você pensa que Deus botou, que você veio para esse seminário porque você quis? Não. Já era Deus. É Deus dizendo assim, vou dar um empurrãozinho, vou fazer você compreender mais. Tudo, irmãos, tudo está nas mãos do nosso Deus. Deus sabe o que faz. Há quanto tempo que as pessoas vêm me pedindo para dar aula? E eu disse, eu sou um só, não dá para ir a todo canto. Até que Deus me disse, dá. Dá para ir. Dá para ir pelo celular. Dá para ir pelo Facebook. Dá para ir pelo YouTube. Dá para ir pelo Instagram. E aí eu disse, sim, Senhor. O Senhor manda. Então, o que acontece? Agora, Paulo diz aos santificados, na hora que você aceita Jesus, você foi para o começo da estrada. É impossível alguém ser santo sem começar. Então, na hora que você nasce de novo,
você já quer andar, meu amigo. Você já tem fome, é como uma criança. Ela nasceu, se ela não nascer morta, se ela nascer viva, é questão de tempo ela dar um grito. Ela vai ter fome, é normal. É questão de tempo ela querer mexer na rede, no berço. Daqui a pouco ela fica em pé, daqui a pouco ela anda, daqui a pouco ela vai para a escola, daí a pouco está adulta. Assim é a nossa vida espiritual de santificação. Deus bota a gente no começo da estrada, se a gente está vivo, se nasceu de novo, vai andar. Vai andar. Naturalmente, sem ninguém forçar. O grande problema é que nós temos muitos líderes que querem fazer o povo santo. Por isso eles estabelecem regras, e regras não tornam ninguém santo. Eu posso obedecer todas as regras e não ser santo. Agora, se eu nasci de novo, assim como o bebê, é questão de tempo, eu vou ter fome pela palavra. Eu vou ter sede de justiça. Porque eu nasci de novo, eu vou querer andar, eu vou querer crescer, eu vou aprender a falar. Isso vai ser naturalmente, não vai precisar de regra. Nenhuma mãe, quando a criança nasce, ela bota lá no berço. Você tem que comer. Não, ele sente fome. Você tem que fazer as suas necessidades fisiológicas. Não, quando ele sente, ele faz. Assim, quando você é santo, não precisa do líder. Quando você foi colocado por Deus na santificação posicional, que é o começo da estrada, você tem vontade de correr, meu amigo. Você tem vontade de andar. Você tem vontade de ir para frente. Então você quer se santificar. Então não vai precisar ninguém mandar. Você, se nasceu de novo, vai querer. Aí você começa a engatinhar, querer se levantar, cai, quebra os dentes, levanta de novo, se arranha todo, até que chega um momento que você fica de pé, tem uma energia medonha. Mas tudo isso, você já imaginou se uma mãe fosse tentar ensinar o filho? Você tem que comer. Não. O crente, quando ele nasceu de novo, ele tem vontade de andar com Deus, de caminhar com Deus, de crescer para Deus. Aí ele procura, como vocês fizeram, um seminário. Ele fica incomodado, ele nunca está satisfeito com o lugar que ele está. Ele quer andar, ele quer ir mais adiante, ele quer melhorar, ele se sente ruim. E tem muita gente que fica triste por se sentir ruim. Tem muita gente que se sente triste por se sentir ruim. Por dizer assim, oh Deus, minha oração não está boa. Oh Pai, minha leitura está pouca. Oh Deus, minha compreensão está pouca. Isso é sinal, meu irmão, que você precisa de mais. Se você está precisando de mais, é sinal que o meu menino, que a minha menina está crescendo. Está se santificando. Certo? É sinal de você dizer assim, rapaz, eu quero algo mais substancial, eu quero um estudo mais bíblico. Eu quero algo que transforme a minha vida. Eu estou cansado de grito. É sinal que você está crescendo. Então, ao invés de ficar triste, você vai ficar feliz, dizer assim, pastor. Você está crescendo. Tem horas que eu digo assim, Senhor, como é que tu aguentas as minhas orações? Eu rasguei muitas pregações que eu tinha. Porque eu disse, como é que eu preguei esse negócio? Mas eu descobri que naquela época eu era daquele tamanho. Então, hoje eu tenho 57 anos. Eu estou com 85 quilos. Engordei pela única vez na minha vida. Todas as vezes eu fui magro.
eu tinha 56 quilos, aos 30 anos, 1,80 m. Eu era só um palito. Então, as roupas daquela época, hoje, não cabem nem numa perna minha. Então, eu tive que mudar de roupa, e agora eu estou perdendo tudo que é roupa. Porque eu estou engordando, estou ficando do meu peso, certo? Para a minha altura. Então, assim é com o crente. Tem crente que quer vestir a mesma roupa a vida toda. Não dá, meu filho. Você é o Nelson Ned de Jesus. Você não cresceu. Agora, à medida em que você vai se santificando, aí você vai crescendo, você vai vendo, essa roupa não dá mais. Esse negócio aí eu não tenho mais coragem de fazer. Eu estou crescendo. Aí você, assim como uma criança que vira adolescente, as minhas filhas, quando eram crianças, adoravam a gente deixar elas na escola. Quando elas viraram adolescentes, não podia mais não. Uma vez, sabe, pai, para um quarteirão antes. Eu disse, por quê? Não, porque a gente não quer pagar esse mico de já estar adulta e o pai ainda levando para a escola. Eu disse, tá bom. E aí, casaram-se. Então, assim acontece na vida cristã. Chega um momento onde a gente é menino, a gente sapateia, pula, joga cadeira, a gente dá grito, acaba com a garganta, a gente dá murro na mesa, a gente só falta cair do púlpito. A gente tem aquela fé de criança. Mas aí a gente vai crescendo e vai dizendo, Jesus! Aí você não sapateia mais, não pinota mais, não vive pelos sentimentos, aí vai aprendendo, aí o pessoal pensa que você está esfriando. Não, você não está esfriando, você está amadurecendo. Agora é diferente. Você vê, se você vê as minhas netas aqui, elas chegam, elas pulam em cima da cama, elas pulam no sofá, mas nenhum adulto. E a minha neta, que já é adolescente, ela não pula mais em cima da cama. Ela não sobe mais de pé descalço no sofá, porque ela sabe, não posso, sou uma moça. Então assim é na fé evangélica. Tem gente que ainda é menino, ainda está pulando, está pinotando. E tem gente que morre assim, menino. São os anões de Cristo. Ou porque não querem crescer, ou porque nunca foram santificados. Nunca foram separados. Então, quando Deus coloca você na estrada certa, isso chama-se santificação posicional. Nós éramos ímpios, perdidos, imundos, e agora fomos santificados. É o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Santificados em Cristo. Chamados para serem santos. Aí, esses chamados para ser santos é a santificação progressiva. Deus diz, eu botei vocês agora no caminho. Está todo mundo no caminho. Então agora comecem a andar. Aí a gente começa lendo a Bíblia, orando, comungando com Deus, estudando, aprendendo. E aí o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória. Aí a gente vai passar por várias fases. A gente tem a fase do pulo, a gente tem a fase das emoções, tem a fase onde a gente já vai ficando mais maduro. E à medida em que a gente se santifica, a gente vai olhando para Deus e vendo de um jeito. Então a gente pensa que é Deus que está mudando. Mas não é Deus que está mudando, são os nossos olhos. Deus é o mesmo. Mas eu e você começamos a compreendê-lo melhor. A gente agora já não vê mais como um Deus de bebê. Certo? É como você vai para a escola,
Aí você vê a professora lá conversando com as crianças. Oi, turma! Quem gosta da tia? Aí você não vai ver isso. Você não vai ver isso numa faculdade. Você não vai ver um professor lá na faculdade. Oi, turma! Chegou o titio! Não, na faculdade é completamente diferente. Então, assim, na vida cristã tem várias etapas. O que não pode é Deus botou a gente na estrada e a gente ficar ali pro resto da vida. O grande erro é ficar ali pro resto da vida. É nunca mudar. Se você não quer mudar, tem duas coisas. Ou você nunca foi santo, ou você é um bebê que nasceu morto, então nunca vai sentir fome, nunca vai querer andar. Ou você é um bebê de Deus, que não é perfeito, não sabe ver direito, não sabe mamar direito, não sabe andar, mas foi colocado na vida. E agora vai sentir fome, vai começar a se mexer no berço, daqui a pouco está em pé no berço, daqui a pouco está andando, daqui a pouco está fardadinho indo para a escola, daqui a pouco está uma mocinha, um rapazinho querendo namorar, daqui a pouco está querendo casar, até ficar um homem adulto, e Jesus dizer, chegou, até a gente chegar na glória. Então, quando a gente chegar na glória, nossa santificação terá chegado. Kelly, Deus abençoe. Nossa santificação terá chegado à plenitude. E aí Jesus, como que vai botar? Isso aqui é só uma ilustração. Vai botar assim um adesivo perfeito. Aí Paulo diz assim, eu luto para apresentar uma noiva sem mancha nem ruga, mas irrepreensível e sem mácula. Então, para isso, Deus está preparando os pastores, os evangelistas, para apresentarem essa noiva santa, essa igreja santa. Então, você já está no caminho. Então, a pergunta é, pastor, eu tenho vontade de servir a Deus. Parabéns, ele está vivo, nasceu de novo. Pastor, eu não gosto de um monte de coisa que tem em mim. Amém. Deus abençoe. Se você gostasse, é sinal que você já se achava. Então, é sinal que você está com fome. É sinal que você quer crescer. É sinal que você quer amadurecer. Então, vai lá, conversa com o Espírito Santo. Diz, Espírito Santo, quero aprender a orar. Quero aprender a pregar, quero aprender a amar a Deus, quero conhecer a Deus. Senhor, não te conheço. Irmão, muitas vezes eu digo, Pai, eu não sei como tu és. Eu não sei como é, se o Senhor tem rosto ou não tem. Mas eu sei que eu tenho uma vontade de te servir, de te conhecer, de te adorar, de viver para ti. Então a gente chega para Deus e diz assim, Pai, eu sou cheio de defeitos. Mas eu quero melhorar. Isso é bom sinal. É sinal de vida. É sinal de saúde. É sinal. É sinal de bênção. Então, primeiro, santificação posicional. Deus nos tira do mundo e nos coloca nos caminhos dele. Então, começou a jornada. Santificação progressiva é que a gente vai a cada dia, a cada ano, desde que a gente se converteu até a vinda de Jesus, sendo transformado pelo Espírito Santo. E tem horas que a gente bagunça tudo. Tem horas que a gente estraga todo o trabalho de Deus.
Aí o Espírito Santo, paciente, ele pega os cacos, junta a gente e faz um vaso novo, mais bonito, melhor. Então, que Deus abençoe a todos. Então, hoje nós vimos até santificação progressiva. Então, todos nós estamos neste caminho. Mas eu e você ainda não chegamos lá. Então, não espere ser perfeito. Mas deseje melhorar. Que a cada dia, um abraço bem grande para a irmã Kelly, né? Eu acho que é a irmã Rose Kelly, eu acho que é. Então, não queira ser perfeito aqui. Você não vai ser perfeito aqui. Mas esse desejo é que nos impulsiona. A perfeição é a meta. É a chegada. Ninguém vai para a corrida sem pensar na chegada. Todo mundo quer chegar. E o Espírito Santo está tocando a gente e transformando. Agora, não use a imperfeição para justificar seus erros. Não diga assim, eu aprendi com o pastor Gilberto, que a gente só vai ser perfeito no céu, que aqui a gente é santo, mas não é perfeito, então eu vou continuar assim. Não. Qualquer criança que nasceu, se ela continuar do mesmo jeito, tem algo errado. Qualquer criança que nasceu, ela vai desejar mamar, ela vai se levantar do berço, ela vai começar a andar, ela vai querer ir para a escola, ela vai ficar adolescente, ela vai ficar rapaz, moça, ela vai ficar adulto. Assim é na nossa vida. Então, na nossa vida, a gente diz o seguinte, eu errei. Mas não usa o erro para se justificar. A gente diz assim, pai, preciso melhorar nisso. Pai, eu menti. Pai, eu não quero mentir. Não gosto. Não fiquei legal. Não gostei disso. Então me ajude a não mentir mais. Aí continua no caminho. Aí todo dia a gente vai fazendo uma avaliação, como é que eu estou. Aí você vai descobrir, oh meu Deus, o caminho é tão longo, a estrada é tão longa, mas o Espírito Santo está lá, nos dando força, nos transformando. E aí, o que a gente precisa saber é, eu estou me parecendo com Jesus? Porque nós estamos contemplando o Senhor como espelho, disse Paulo. Então, é como se eu estivesse diante do espelho e eu visse Jesus. E o Espírito Santo está me modelando. Aí você diz, pastor, o caminho é longo. É. Mas caminhar com o Espírito Santo não é ruim. Se dependesse de mim e de você, nós jamais chegaríamos lá. Nós jamais seríamos santos. Nós seríamos um bando de hipócritas. Nós estaríamos mentindo, adulterando, nos prostituindo, desejando, cobiçando e fingindo, mudando a roupa, mudando o penteado, mudando o linguajar. Mas isso é um bando de hipócritas que tem por aí. E um bando de hipócritas porque não conseguiram ser santos, e um bando de hipócritas porque, coitados, não foram ensinados. Mas quando a gente é santo, a gente admite os erros. A gente chega e diz, pai, hoje eu menti. Pai, doeu, pai. Ofendeu minha consciência. Pai, eu olhei para aquela mulher, pai, e olhei com um olhar ruim, pai. Olhei com um olhar maldoso, pai. Aí você diz, pai, me ajude, pai. Pai, me dê graça. E a gente pede, ó Espírito Santo, transforma esses meus olhos. Transforma essa minha língua. Transforma essa minha mente. Aí a gente vai pedindo, pedindo, pedindo. E as pessoas vão começar a dizer, você está mudado. Você mudou. E você mesmo vai perceber
que você está nessa estrada até chegar lá. E quando chegar lá, aí nós estaremos perfeitos. Então aqui nós somos santos, mas não somos completos. Só lá nós seremos perfeitos, sem nem defeito, sem mentira, sem maldade, sem nada. Mas até lá, a caminhada é grande. O lobo mau está no meio do caminho, mas o divino pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, que Ele nos santifique e que nós permitamos a Ele que nos santifique. Que Deus abençoe. Que Deus nos dê uma noite de bênção e convide outras pessoas para que essas pessoas peguem essas aulas, coloque para os seus amigos ouvir, para as suas pessoas nas redes sociais, traga pessoas, fale desse curso, compartilhe e diga do que Deus tem feito na sua vida. E você vai perceber que Deus vai abençoar ainda mais a sua vida. Porque quanto mais gente compreender, menos escândalos nós vamos ter. E eu preciso das vossas orações. Porque as lutas são grandes. E eu quero dizer que vocês são especiais. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, mantenham cuidado com a saúde. Nós não estamos no fim da pandemia, infelizmente, mas esta aula vai estar aqui e vai estar lá no meu canal no YouTube. E você que está assistindo pelo YouTube, na hora que você pode, meu irmão, não esqueça de colocar assim, presente lá embaixo do vídeo. Você que está assistindo pelo YouTube, porque tem muita gente que eu não sei mais se ainda está no curso. Por quê, pastor? Porque ficou de assistir pelo YouTube e eu não sei. E como é que eu sei que você está assistindo às aulas? É quando você coloca lá embaixo do vídeo. Você pega o vídeo dessa aula, você assiste, aí você bota embaixo só assim, fulano, presente, só isso. Eu sei que você vai aparecer aqui um númerozinho vermelho no meu celular, dizendo que você entrou lá no meu canal do YouTube e assistiu a aula. Porque como é que eu vou poder dar um certificado de diploma para você se eu não estou acompanhando o seu estudo? Se eu não sei se você está estudando ou não. Então eu preciso acompanhar o seu estudo. Então quem está vindo aqui, eu já estou vendo. Não, irmãos, vocês que estão aqui, eu já sei que está presente, né? Os irmãos que estão online, eu já sei, já vejo o nome. Eu estou falando com aqueles irmãos que assistem pelo YouTube. Você que assiste pelo YouTube, ou aqui mesmo, mas assiste fora do horário, bote assim, presente. Professor, eu estou aqui, certo? Deus abençoe, fique com Deus e tenha uma boa noite e ore pela minha garganta, porque a minha garganta está só misericórdia. Um abraço, fique com Deus e ouça e reouça essa aula até compreender o que é santificação.